A gente falou sobre o depoimento de Anderson Torres à Polícia Federal. Ele negou tudo, disse que não fez ou que não teve nenhuma participação, nenhuma interferência em operações da Polícia Rodoviária Federal. Veja só, ele era o ministro, vamos recapitular aqui, Pedro. Ele era o ministro da Justiça, a Polícia Rodoviária Federal inventa, assim, de última hora, uma operação policial, blitz nas estradas, que só param eleitores do Lula. As blitz só aconteceram na região nordeste do Brasil. Ele tinha visitado a sede da PRF no Nordeste alguns dias antes, né? Isso. 4, uma semana antes. Antes da eleição do segundo turno, mas ele não tem nada a ver com isso. A Polícia Rodoviária Federal era subordinada a ele, mas não, ela fez, mas não sabia, não tinha nada a ver com isso, não. Ele não poderia ter tomado nenhuma providência, não, naquele momento. Epa, para isso aí, estão fazendo isso aí por quê? Porque foi ele quem pediu. Para com essa história, né? Só que, em mais um capítulo dessa história envolvendo Anderson Torres, a ex-diretora do Ministério da Justiça disse que entregou o mapa de votação impresso a ele. Interessante, né? Ou será que isso foi por acaso? A ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, a Marília Alencar, disse à Polícia Federal que entregou uma planilha impressa com o mapa de votação de Lula e Bolsonaro por município a Anderson Torres. Revela a íntegra do depoimento dela, que inclusive foi obtido pela CNN. Torres, que foi o ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e também o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, está preso desde o início do ano sob suspeita de omissão na ocasião das depredações dos prédios dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. A Polícia Federal também suspeita que ele tenha dado orientações à Polícia Rodoviária Federal para dificultar a chegada dos eleitores de Lula às sessões eleitorais no dia da votação, quando aconteceram diversas blitzes, principalmente na região do Nordeste do Brasil. Então, Marília disse à Polícia Federal que pediu a um servidor que fizesse um boletim de inteligência elencando os municípios nos quais os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro tiveram mais de 75% dos votos, comparando com os partidos políticos dos respectivos prefeitos. Segundo ela, o objetivo era apurar um indicativo de compra de voto. A ex-diretora conta que pediu que a planilha fosse extraída, impressa e entregue, e afirma que apresentou o documento a Anderson Torres numa reunião na qual também estavam presentes outros servidores. Ela nega ter repassado os dados para a PRF e diz não ter conhecimento se o ex-ministro o fez. E que também acredita que Torres ficou com a planilha, que eram páginas envolvendo ambos os candidatos. Sobre ter apagado o documento dos servidores do Ministério, ela deu a sua versão. Segundo ela, aqui abre aspas, que por não se transformar em produto da DINT, que é a Diretoria de Inteligência, acredita que esse boletim de inteligência sequer subiu para o report server do Ministério da Justiça e deveria ser apagado, como outro que servisse apenas como ferramenta interna de análise de dados, é o que diz um trecho do depoimento dela à Polícia Federal. A servidora também se referiu a outro boletim de inteligência que teria sido preparado pela PRF com os efetivos policiais em cada região. E ela acredita que a planilha tenha sido elaborada para solicitar recursos para as diárias e verificar se o efetivo estava bem distribuído. Também afirma que os dois boletins de inteligência, mapas de votação e efetivos da PRF não tinham relação. Segundo a defesa de Torres, não houve determinação para atuação conjunta entre PRF e Polícia Federal. Marília apresentou o mapa ao Anderson Torres, que não o compartilhou com a PRF, nem tampouco com
o superintendente da Bahia, Anderson Moraes, aliás, Anderson, que jamais interferiu nos planejamentos operacionais da PRF. A única preocupação de Anderson, segundo ela, né, era o combate aos crimes eleitorais, independentemente de candidato ou partido. Conta a outra, né? Conta a outra. Ele não estava preocupado com essa preocupação no primeiro turno. Aí no segundo turno ele ficou... Se dedicou, de né? repente ficou com essa preocupação para a compra de votos. Pois é, né? Que a gente sabe muito bem, para quem não está entendendo o que é que a Michelle quer dizer, mas quem não está entendendo que é mais jovem, né? Que eu quero dizer isso. Mas quem já tem lá seus 25, minha idade, 30 anos, já sabe muito bem como funciona a política aqui no Brasil. No primeiro turno, houve-se aquela escancarada compra de votos entre deputados federais, deputados estaduais, ia para um canto, ia para outro. Teve até deputado que quase se encrenca por tentar comprar voto com cesta básica, né, Michelle? Acho que você lembra desse caso aí. Tão comum, né? Tão comum, né? Quem não conhece aqui uma pessoa que foi beneficiada por algum político, que a pessoa pediu 1 milheiro de tijolo, ou pediu um caminhão de areia, ou algumas sacas de cimento para poder consertar alguma coisa que tem em casa? Quem não conhece alguma pessoa que tenha se beneficiado com isso? Mas ninguém se preocupou com isso no primeiro turno. E aí, quando foi no segundo turno, fez-se um aparato completo para poder descobrir quais as zonas eleitorais mais expressivas para Lula, e colocou a PRF lá, naquelas rodovias que levavam a essas urnas. Que coincidência tão grande, né? É muito cheio de coincidência, que né? coincidência tão gigantesca. E o Anderson Torres ter ido à Bahia e o superintendente ter se negado, né? Foi um dos poucos que se negou a fazer, disse, não vou fazer, porque tem alguma coisa errada, tem muito, como é que eu digo? Tá muito esquisito isso. Tem caroço nesse angu. Muito caroço nesse angu. Tem muito caroço nesse angu, então eu não tô muito de acordo com isso, não. Mas não, o Anderson Torres também não sabia de nada, ele nega que tenha tentado fazer isso. Pois é, né? É a turma do negacionismo. Eu não sei de nada, eu não vi nada, não me diga nada, né? Assim que diz? Senhorzinho Malta. É. Senhorzinho Malta.